de Deus, vamos para mais um comentário da novela Gênesis. Dessa vez dos capítulos 195 a 199, dos dias 18 a 22 de outubro, respectivamente. José é chamado e interpreta os dois sonhos de Faraó. O sonho das vacas gordas, que eram engolidas pelas vacas magras, e das espigas gordas, que eram engolidas pelas espigas magras. A interpretação é que viriam 7 anos de muita fartura no Egito e depois 7 anos de seca. E então ele, ao mesmo tempo, dá uma sugestão do que fazer, que o faraó deveria contratar uma pessoa sábia, um bom administrador, para guardar mantimentos, para estocar, para fazer lugares para estocar mantimentos, para que pudesse, nesses 7 anos, guardar todo o necessário para atravessar os 7 anos de seca. Faraó gostou muito do que ouviu e nomeou como o administrador e governador do Egito. Isso está lá em Gênesis, na Bíblia, Gênesis capítulo 41. Exatamente assim. Faraó então honra José, mandando colocar nele vestes de linho fino e põe o anel dele mesmo no dedo de José, o anel que tem um sinete real para carimbar, autenticar todas as suas ordens, né? E também ele mesmo, Faraó, coloca em José um colar de ouro. Isso era um símbolo, uma simbologia de muita honra. Faraó manda trazer Asenate, filha de Potífera, um sacerdote de On, na Bíblia, mas na novela ele tem o nome de Pentéfilis. E ele dá Asenate a José como esposa. Na Bíblia não diz se José e Asenate já se conheciam, provavelmente não, mas na novela eles já se conheciam e já tinham trocado farpas, né? Mas ao mesmo tempo um simpatizava com o outro. Na alegoria também, Adurá, o vizir, o grão-vizir, gostava dela e quase a violentou. Queria casar com ela de qualquer jeito, mas na demora, ele quase a violentou. E fica tomado de ódio quando ele ouve essas coisas, de que Faraó vai fazer de José o governador, e ele diz que José não pode governar. Faraó pergunta por quê. Isso tudo na alegoria, não tem na Bíblia, né? E ele pergunta por quê, e Adurá diz que é porque ele tentara seduzir a mulher de Potifar. Faraó então fala com Potifar e manda buscar a mulher dele para testemunhar. Potifar vai, ele próprio, buscar a esposa. E quando chega lá, pega ela em adultério com um soldado de nome Teruel, que é o amigo de Asenate, desde criança. Potifar pega o casal em adultério e leva-os para a presença de Faraó, que faz com que todos dois recebam as punições para o ocorrido. E tudo é esclarecido com relação a José. Ainda na alegoria, Neferedes, a mulher de Potifar, ela que se tornou adúltera, né, recebe a punição do adultério, que é perder o nariz. Eles cortavam o nariz da mulher para ela ficar feia para sempre, né? O soldado, Faraó deu
um julgamento, um juízo, né? O faraó manda que a punição seja dada pelo próprio Potifar. Potifar tinha mandado matar o soldado Teruel. Mas, por causa dos infiltrados de Apep, que era o antigo faraó, ele escapa, né, para ser, vamos dizer, comprado com isso, resgatado por Apep para ser um servo dele. E ele vai trabalhar para Apep. Mais uma alegoria, José e Azenate, a princípio, se estranham, já casados, por conta dos mal entendidos, né? Todos os dois são muito jovens, são muito bobinhos e têm os mal entendidos. E eles não vão dormir a primeira noite juntos, não. Ele viaja no dia seguinte para incursões em todo o Egito para já fazer o seu trabalho, desenvolver o seu trabalho. E ela, então, é raptada por um soldado de Apep, um infiltrado, e levado pelo deserto para o faraó antigo Apep. E no meio do caminho ela é resgatada pelo soldado Teruel, que está trabalhando para Apep, mas nessa hora ele foi fiel às antigas amizades e salvou Azenate das mãos desse soldado de Apep, matando o soldado. E deixou que ela fosse embora, de volta para casa livre. José fica sabendo desse rapto de sua esposa através de Cáris, o antigo companheiro de trabalho lá nas plantações na beira do Nilo, onde José faz aquela engenhoca para tirar a água do Nilo sem precisar de entrarem dentro e serem comidos pelos crocodilos, né? E esse rapaz, que sempre foi mal-humorado, porque perdeu sua esposa, era mal-humorado, mas era amigo de Xarete, que era o outro, que sempre foi um bom rapaz. Ainda nas alegorias ou licenças poéticas, né? Apep sequestra o filho de Sesh, o atual faraó. E Sesh se caracteriza como um beduíno e vai salvar o seu filho com uma pequena comitiva. Enquanto isso, Ádia, a informante de Apep, que faz o jogo duplo, ela encontra Cáris e entrega a lista com o nome dos infiltrados para que Cáris guarde, porque ela pensa que podem matá-la. E ela realmente é presa depois por Teruel e levada para Apep. Ainda é mais uma alegoria, então, Xared, o padeiro-chefe, amigo de José, que sofreu vários problemas conjugais com sua esposa, que quase adulterou com seu amigo Cáris, ela é convocada por ele para uma conversa onde fica claro que ou ele a perdoa definitivamente para reatarem a paz e a amizade no casamento, ou eles vão se separar para sempre. Ainda na alegoria, Cáris procura o palácio do faraó para contar a verdade sobre Apep, sobre os infiltrados e entregar a lista. Mas, infelizmente, ele não encontra nem o faraó, nem o seu general, que é Potifar, e vai acabar nas mãos do terrível grão-vizir. E o grão-vizir, que já é um infiltrado, fica com a lista e não dá guarita nenhuma a ele. Ele sai, vai para o meio da rua, e no meio da rua Teruel vê e começa a persegui-lo. E ele corre para José, que está dando ordens aos seus serviçais
E José ali o acolhe, os outros deixam, porque José tem um exército muito maior, né? E os outros que o seguem, que são do lado de Apepe, voltam e ele vai se socorrer com José, que não só o socorre, né, dá guarita para ele, como oferece um emprego. Ele fica muito surpreso e muito grato a José, por José ser esse homem tão bom, porque, na verdade, ele nunca tratou José com dignidade. Mais uma alegoria. Zenate fala para Abumani, o maior amigo de José e seu antigo escravo, sobre o livramento que o Deus de José lhe deu do assédio de Adurra, o grão-vizir. Ele pergunta se José já sabe disso. Ela disse que não, nem vai contar agora, mas que ele tinha que prometer não contar também. E ele disse que prometia, mas se ela demorasse, ele ia contar. E mais uma alegoria, Judá volta a beber, né? Para festejar com os amigos, e ele prometer a sua esposa não mais beber. E quando ele chega em casa, Muriel vê a alegria dele, e que ele está meio machucado, mas ele diz que foi umas brincadeiras, e que bebeu, pede perdão, mas foi só um copo. Termina a novela, então, com a perspectiva de uma guerra entre os dois faraós, porque Sete está no deserto junto com a sua comitiva, já para chegar lá onde está o faraó Apepe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas termina, então, a novela com essa perspectiva de uma guerra entre os dois faraós, o atual e o que foi deposto por ele. Vamos ver o que vai acontecer. O interessante é que fiquem as palavras da Bíblia, que Deus é um Deus de fidelidade, que Deus ouve a oração do justo. Ela pediu, né, para Deus dar livramento para ela, o Deus de José, que ela não conhecia, mas pelo testemunho ela passou a conhecer. E todos estão passando a conhecer o Deus de José, pelo comportamento dele como um homem de Deus. Que nós possamos ser assim, pelo nosso comportamento, a gente mostrar para os outros que nós amamos a Deus, para que todos possam querer se achegar a Ele também. Que Deus abençoe cada um. Esse outro é que era casado e amava muito sua esposa, mas a esposa, por causa que ele, quando foi trabalhar no palácio, ele ficava muito tempo lá, ela quase adulterou com esse amigo Cáris, e os dois perderam aí a amizade um do outro. Mas Cáris foi chamado para trabalhar do lado de Apepe e já estava se passando para lá por causa da mulher chamada Ádia, que era a esposa do terceiro amigo dele, que foi o padeiro que Faraó mandou cortar a cabeça, era o marido dela. E ela, como estava sozinha, sem trabalho, sem nada, começou a trabalhar para Pepe, porque antes era só o marido dela que trabalhava. Não contava as coisas para ela, mas ela terminou ficando sabendo e começou a trabalhar também para a Pepe. Depois ela estava fazendo um jogo duplo entre a Pepe e o atual faraó, o Sete. E Sete descobriu e não matou, não mandou matar, para que ela descobrisse a lista dos que estavam infiltrados dentro do palácio dele. E ela está com essa lista na mão e passa para Cáris. Então Cáris vai correndo, né? Porque vão pegá-lo e quem vai correndo atrás dele é Teruel. E ele corre para José, para achar guarita em José, que está com os seus subordinados lá trabalhando, e ele chega correndo
E termina que José dá a guarita a ele e ainda oferece um emprego para ele. Ele fica muito satisfeito, que chora de tão satisfeito e vendo essa bondade desse homem chamado José, que ele antes tratou tão mal a vida toda, e agora ele via como ele era realmente uma pessoa idônea, reta e bondosa.